O meu segundo erro, o segundo erro que eu cometi no início da advocacia criminal foi fazer muitas despesas iniciais, despesas principalmente fixas. No início da advocacia, eu não recomendo que você comece a fazer despesas sem ter certeza de que vai entrar algum lucro. Eu não recomendo contratar funcionário no início da advocacia, contratar alguém para fazer atendimento ou algo semelhante, não é algo recomendável. Eu não recomendo que no início da advocacia você pense em constituir empresa, em constituir sociedade de advogados, para ter a despesa de contador e tudo mais. Apenas para constituir uma sociedade de advogados já há uma grande despesa, tem a despesa fixa de contador. Eu sugiro que você tente começar como profissional, pessoa física, não como uma sociedade, porque no momento em que você atua como pessoa física, apenas como você, advogado, a sua tributação é mais alta nesse início, mas pelo menos você consegue ver se o que deve ser corrigido, como deve ser corrigido, consegue perceber a chegada de novos clientes. Se você vai para o lado da pessoa jurídica logo de início, como eu acabei fazendo, você passa a ter muitas despesas iniciais. Tem que fazer toda aquela burocracia governamental, pagar na OAB, tem que pagar contador de forma mensal e dependendo da cidade o valor de um contador mensal pode ser mais alto, pode ser mais baixo, mas é algo que você vai se comprometendo com novas despesas sem ter certeza de que terá algum lucro nesse início. Outras coisas também, abrir escritório logo no início, nas primeiras semanas, sem ter nenhum cliente em vista, nenhuma chance de prospecção inicial, não é algo recomendável. Contratar alguém, como eu disse antes, não é algo recomendável. Fazer despesas, se associando, por exemplo, eu quando entrei na advocacia, acabei me associando a várias instituições nacionais e internacionais, e aí somando pagamento de uma Câmara de Comércio, por exemplo, o pagamento de uma instituição de advogados, uma instituição internacional para advogados de vários lugares do mundo, tudo isso vai dando um valor que é uma despesa fixa sem garantia de chegada de honorários. Então, esse foi o meu segundo erro, de início começar com muitas despesas iniciais. Obviamente que depois eu fui corrigindo e percebendo que no início temos que ter uma estrutura enxuta. Nos primeiros meses é mais importante você se concentrar em prestar o serviço, conseguir clientes, do que propriamente em já começar grande. Você tem que começar pequeno, mas com mentalidade de fazer crescer o seu escritório. Assim, a minha dica é: no início da advocacia, não faça muitas despesas iniciais, não faça muitas despesas principalmente fixas. Não se preocupe em ter escritório caso ainda não seja necessário, caso você não tenha quem atender. Para que ter um escritório se não tem quem atender? Se preocupe em ter indicações, se preocupe em conhecer pessoas, fazer contatos para começar a ter clientes. E aí, surgindo os clientes, surge a necessidade, eventualmente, de abrir um escritório, ter um lugar para atendimento. Futuramente, quando tiver necessidade, você já contrata uma pessoa, já começa a se preocupar em fazer uma parte institucional, um networking diferente, e aí vai se associando a alguma instituição, algo semelhante, mas no início não faça despesas. Essa é a minha segunda dica. O segundo erro que eu cometi e que também corrigi logo no início, basicamente eu corrigi os dois primeiros erros ao mesmo tempo. Eu deixei de ser clínico geral quando eu parei de me preocupar com despesas, em fazer despesas iniciais na advocacia.